A gente falou ontem sobre a separação de Mayra Card e Arthur Aguiar. E até disse que essa separação era prevista desde a época do BBB. Até porque ela teve uma torcida que passou do ponto do aceitável porque interferiu bastante na dinâmica do próprio jogo. Essa é uma reclamação não apenas nossa, mas de praticamente todos os que foram eliminados em consequência dessa torcida toda que ela fez. Também dissemos que a torcida dela era prejudicial para o próprio Arthur porque isso afastava ele do público e criava inimizades no meio artístico, de onde ele vem. Vejam o que aconteceu com relação ao Scooby, PA e o DG. Arthur e eles não são mais amigos hoje. E o PA, inclusive, recusou aquele presente dado pela Maíra. A gente até falou disso aqui no Faropop na mesma época. Arthur também teve o pior pós-BBB da história, com quase nenhum trabalho acertado para depois do programa. E vai descendo até que fica fora da casinha, fora da casinha. O motivo do cancelamento da turnê dele, segundo fontes próximas a ele, não teria sido só pela cirurgia de hérnia que ele fez no começo de julho, mas seria pela baixa procura de ingressos para os shows dele. A notícia da separação trouxe muitas especulações. A primeira é de que Maíra teria descoberto outras 3 amantes de Arthur e isso teria sido o estopim para colocar um fim nessa relação. Essa notícia das 3 amantes já tinha sido vazada na época do BBB e não é tão novidade assim. Naquele mesmo momento, a Maíra inclusive disse que ia fazer de tudo para criar uma cortina de fumaça. As pessoas são terríveis, né? Elas ficam puxando as coisas que eu falei do passado para bater no Arthur. E isso é muito perigoso. Você sabe que eu vou fazer o que for preciso para isso. Eu vou lutar com todas as minhas armas para que ele se refaça, para que ele refaça a história dele, para que as pessoas possam ver de fato a transformação dele, o que ele é. Eu vou fazer o que for preciso para isso. Outra especulação seria a vontade dela de viver em Los Angeles, longe da mídia e de tudo isso que, segundo ela, seria um problema para os filhos dela. Esse é um motivo plausível. Pelo menos para um fim de um casamento em que um quer estar num lugar e outro quer estar em outro. A gente disse que tinha algo mais por trás disso. E esse algo mais foi revelado pelo Gabriel Perlini lá no IG. De acordo com o Gabriel Perlini, a pressa da Maíra em ir embora do país teria a ver com o processo que ela perdeu por ter ofendido um médico. Logo quando ela voltou a ganhar os holofotes, ela foi bastante criticada por médicos por causa de seu método agressivo para emagrecer. Coincidência ou não, Maíra também foi acusada de ter dado um calote de R$285 mil a uma empresa de paisagismo que prestou serviços de paisagismo na casa dela em São Paulo. Maíra tentou conseguir tudo na base da permuta, oferecendo falar da empresa nas redes sociais dela em troca da execução do serviço. Se você entendeu o que isso significa, ela queria que todos fizessem trabalho de graça mesmo. Os funcionários que executaram os trabalhos na casa de Maíra também acusaram a ex-esposa de Arthur de ter praticado assédio moral com xingamentos diários e obrigando os mesmos funcionários a fazerem outros trabalhos que eram alheio às funções às quais foram contratados. Maíra teria feito outros xingamentos e classificado o trabalho de paisagismo como uma porcaria, mesmo que depois ela tenha aberto a própria casa dela com a porcaria de trabalho que ela classificou para tirar fotos e ser capa da Casa Vogue. E por conta do não cumprimento de sua parte no acordo, a empresa de paisagismo processou Maíra e a cobrou pela execução dos serviços e pagamentos de fornecedores, além de indenizações. O processo ainda está em andamento e Maíra não falou ou se pronunciou sobre ele até esse momento. E Arthur não falou muita coisa sobre o seu término com Maíra. Apenas disse que a última palavra vem de Deus. E ficou só nisso aí mesmo que você sabe. Mas não dá pra gente deixar escapar esse fato. O fim do casamento não foi apenas uma coincidência qualquer. É muito mais do que parece. E logo, a gente vai remexer mais a fundo nesse caso, conforme a gente for descobrindo o que tem por trás dessa história.